Olá, o meu nome é Laís Lira Veloso de Farias, sou estudante de licenciatura em Geografia e bolsista de iniciação científica do IFPE. O título da minha pesquisa é Escravidão e Matrimônio, um estudo sobre família e casamento entre escravos de Igaraçu no século XIX. O meu orientador é o professor Robson Pedrosa Costa. O nosso plano de pesquisa, ele sofreu alterações devido a algumas problemáticas nos documentos que seriam utilizados primeiramente em inventários que estão disponíveis no Museu Histórico de Igaraçu, mas devido a essas problemáticas tivemos que mudar a nossa documentação para o estudo e passamos a utilizar o primeiro recenseamento geral do Império, né, que foi o primeiro censo demográfico do Brasil, de 1872. E o nosso estudo, ele vai tabular esses dados e analisar a união matrimonial entre escravos da cidade de Igaraçu. Aqui, né, a gente vê o mapa de Igaraçu em vermelho. E Igaraçu, ela está situada a mais ou menos 30 quilômetros da cidade de Recife e foi a primeira região do estado de Pernambuco a ser povoada por portugueses. O Canal Santa Cruz foi o local por onde os portugueses entraram no território pernambucano e antes de conquistarem a cidade de Igaraçu, eles travaram uma guerra, né, com os índios caetés e em 1535 foi declarada a conquista do território. O nosso objetivo é analisar o perfil da população escrava do município de Igaraçu a partir do seu estado civil, que está presente no Recenseamento Geral de 1875, e refletindo as suas construções categóricas e demográficas no século XIX. Segundo Diogo Nunes Bizigo, os censos eles são instrumentos políticos que, de uma forma, controlam a nossa sociedade. Então, o censo ele controla a produção econômica, impostos, alistamentos e recursos naturais. Porém, o primeiro recenseamento do Brasil, o objetivo dele era controlar a população escrava, porque nessa época já existiam escravos libertos e o governo ele queria ter esse poder, né, sobre os escravos. A igreja defendia o direito do escravo se casar. Porém, os senhores de engenho não defendiam, porque o escravo em união matrimonial eclesiástica tinha o direito de que o senhor de engenho não poderia vender a sua família, não poderia separá-las, que antigamente, né, naquela época, muitos engenhos separavam os familiares. E então eles passaram a incentivar o casamento fora da igreja. E devido a isso, não temos os registros que conseguimos, não são concretos. O nosso estudo, eles inserem no campo da demografia histórica e história da população. Nós utilizamos como fonte documental o Recenseamento Geral do Império de 1872 e utilizamos a história quantitativa, e no qual nós extraímos os dados e tabulamos. O órgão responsável pelo tabulamento desses dados foi o IDGE. Ele foi criado, a partir dele foi criado o primeiro recenseamento geral, dirigido por Manuel Correia. E, diante dos resultados que nós analisamos, concluímos que Igaraçu,
14,4% dos homens escravos eram casados e 27% das mulheres escravas eram casadas. Nessa tabela, nós temos o quadro populacional escrava em relação ao estado civil da freguesia São Cosme e Damião de Igaraçu. Temos o total de homens solteiros de 989, homens casados, escravos, 171, homens viúvos, 32, e o total 1.192. Mulheres solteiras, 574, mulheres casadas, 188, mulheres viúvas, 20, e o total 682. E o nosso total populacional de escravos foi de 1.874 de escravos analisados nessa perspectiva de Estado Civil. E aqui nós temos o quadro, né, o gráfico de registros matrimoniais entre escravos na província de Pernambuco, e escolhemos pegar locais mais próximos da freguesia de Igaraçu. Então, temos Recife, a quantidade de registros matrimoniais se sobressaem aos outros locais. Recife tem o total de 68,2%, Goiânia 10,3%, Itambé 11,5%, Igaraçu 8,3% e Olinda 1,6%. Vale lembrar que esses dados eles também não são concretos, porque muitos senhores incentivavam, né, o casamento informal dentro dos engenhos. Como conclusões, tem a questão dos censos, que eles contribuem para que o governo tenha um controle populacional. Antes do censo de 1872, já existiam dados populacionais aqui no Brasil, porém eram dados incompletos. O matrimônio entre escravos ele tornou parte dos levantamentos devido à preocupação do governo em controlar a população escrava e negra. Nessa época já havia muitas lutas, né, contra a escravidão, e já havia também a lei do ventre livre. Então, existia essa preocupação do governo com a população negra. E o estudo da população escrava na cidade de Igaraçu, no século XIX, é muito importante para a gente compreender a história, né, já que foi a primeira cidade do estado de Pernambuco a ser povoada e a receber escravos, e então compreender a história dessa cidade e a história de Pernambuco também. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada pela atenção.